Se você é um homem trans ou uma pessoa transmasculina que ainda não sabe lidar muito bem com a sua genital em uma relação transcentrada, então esse vídeo é para você. O meu nome é Cristian Araújo e esse é mais um episódio do Ponto T. Aqui eu falo tanto da sexualidade em si, quanto dou dicas, para te lidar melhor com o teu corpo no dia a dia. No episódio de hoje eu resolvi falar sobre como tu pode lidar com o teu corpo em uma relação transcentrada com uma mulher trans, em que vocês ainda não se sentem confortáveis o suficiente com a genital de vocês para partirem para a penetração, Então se tu é um homem trans que ainda não consegue ser passivo na relação, as dicas que eu vou trazer nesse vídeo podem te ajudar. E aqui eu vou usar o termo passivo e ativo para ilustrar melhor o que eu estou tentando dizer, porque eu não posso ser muito explícito nas minhas palavras. Mas a palavra ativo e passivo são coisas que eu não gosto de falar, porque enfim, eu não acredito nisso, Eu acho que esses papéis limitam muito a gente na cama e o ato sexual ele é algo livre, Ele deveria ser algo livre, onde as pessoas fazem o que elas sentem vontade e o que dá prazer para elas, sem necessariamente serem rotuladas como ativo ou como passivo. Antes de tudo, a gente precisa entender que pessoas trans são muito diversas, Existem homens trans que tratam o seu órgão genital como se fosse um órgão masculino, Fazendo ali uma alusão ao órgão masculino do homem cis, e existem homens trans que tratam a sua genital de outra maneira, ligando ele ao órgão feminino. No meu caso em particular, eu trato a minha genital como um órgão masculino, mas cada pessoa trans vai nomear o seu corpo, as partes do seu corpo, do jeito que ela se sente mais confortável. Então, antes de tu partir pro ato sexual com a tua parceira, a primeira coisa que vocês precisam fazer é conversar, porque é na conversa que a pessoa vai saber como é que tu gosta, de chamar a tua genital, como é que tu lida com essa genital, quais são as limitações que tu tem ali nessa região, e também ela descobre como que tu sente prazer. Ah, Cris, mas eu sou uma pessoa muito fechada, eu nem consigo tocar na minha genital, eu mesmo não sei o que eu sinto. E aí, o que tu tem que fazer nesse caso é se explorar. É tentar entender de onde que vem, essas neuras, de onde que vem essa disforia. E aí é um trabalho muito mais profundo, onde tu precisa, de fato, procurar uma terapia, procurar um psicólogo para vocês conversarem, destrincharem melhor quais são as questões, quais são as travas que existem ali entre tu e a tua genital. Porque é extremamente importante que tu se toque, se explore antes de ir para uma relação com outra pessoa. Porque se tu não se toca, se tu não se explora antes, tu não sabe o que tu gosta, tu não sabe o que te dá prazer. E aí tu não vai saber falar para outra pessoa o que ela pode ou não fazer no teu corpo. E aí tu torna esse processo muito mais difícil para vocês dois. Porque se tu não se sente à vontade contigo mesmo, no teu íntimo, só tu, no teu quarto, com as tuas mãos, com a tua imaginação, como que tu vai se sentir confortável estando com outra pessoa, uma pessoa estranha, para tua mente? É muito mais difícil, percebe? Que existe uma barreira muito maior entre tu ter que se jogar numa relação e colocar o teu corpo em contato com um outro corpo completamente diferente, principalmente se tu é uma pessoa que nunca teve contato com um corpo igual ao de uma mulher trans. Então aí é mais uma barreira que entra. Então o primeiro passo é esse, Se explorar, imaginar, brincar com as tuas mãos, com a tua imaginação sozinho no teu quarto e esquecer que o mundo existe lá fora. Ninguém vai saber o que tu vai fazer ali no quarto. Então não tem porquê tu ter essa neura. E ter a genital que tu tem não te diminui como homem, não te torna menos homem. Esse é o nosso corpo, a gente tem que ter essa clareza de que nós somos homens trans, não somos cis, nunca vamos ser cis. Ainda que a gente faça trocentas cirurgias, a gente nunca vai ser uma pessoa cis. Então a gente tem que aceitar a realidade de que existem corpos diferentes. A cisgeneridade ela é colocada como padrão, mas ela é uma forma de controle. Todos esses padrões que existem na sociedade é uma forma de controlar as pessoas. Então ser homem não é ter um pau, ser mulher não é ter uma vulva. O gênero ele é uma construção. A biologia, a sociologia, a filosofia, várias vertentes já sabem disso. Então tu tem que colocar na tua cabeça que tu é um homem que não nasceu com pênis. E eu sei que isso é difícil, eu sei que no dia a dia a sociedade cobra da gente o contrário, Mas esse é o nosso corpo, é como a gente é. Ser uma pessoa trans só prova o quanto a diversidade humana é
gigante. Ser cis não é natural, ser hétero não é natural. Tudo é uma grande construção, tudo foi feito para controlar as pessoas. E ser uma pessoa trans é o primeiro passo para te se libertar, né, de todas essas amarras, de todas essas correntes. É uma forma extremamente bonita de se viver, de experienciar a vida. E a gente tem que abraçar isso. E com o tempo tu vai entender isso, aos poucos tu vai entender. Então calma, respira, que tu vai chegar lá. Tu vai chegar nesse momento de eu me amo, eu sou um homem que não tem falo e tá tudo bem. Bom, então vamos partir aqui agora para posições, né, que tu pode fazer com a tua parceira, onde vocês não se penetram, né, mas aonde ela pode ser a passiva, se isso for algo confortável para ela. Se não for, também tá tudo bem. O que me ajudou muito, né, na minha primeira relação transcentrada foi explorar o corpo da garota do mesmo jeito que eu fazia com mulheres cis, que no caso é usando as mãos, né, os dedos, e aí vocês exploram o corpo inteiro, porque o corpo inteiro, gente, ele dá prazer pra gente. Tocar aqui com a boca é prazeroso, tocar na nuca é prazeroso, na orelha. Gente, até essa região aqui é extremamente prazerosa. Se tu chupa aqui, morde aqui nessa área toda, todas as áreas que te dão cosquinha são extremamente prazerosas. Então explorem o corpo de vocês, né, com a boca nessas regiões, nessa região, no peito, na barriga, nas coxas, é muito prazeroso. Nessa região aqui da cintura, né, nessa área bem aqui, também é muito prazeroso. Então explorem regiões novas do corpo com a boca, é algo assim surreal de bom. E com as mãos vocês exploram a genital, né, obviamente, e aí tu pode tocar a garota trans, ela pode te tocar também, se isso for algo que te dá prazer, mas se tu tem dúvida ou não se dá prazer, testem na hora, né? Deixa a garota trans te tocar ali e tu vai guiando a mão dela. Tu pode fechar o olho e sentir, né, a sensação do toque. E aí tu vai guiando ela ali no processo. A mesma coisa ela também pode fazer contigo. Esse é o momento de vocês dois, é o momento onde as amarras da sociedade não devem interferir, não deve estar ali naquele momento. É um momento tão bonito, tão íntimo, né? Deixe de lado todas as neuras, todas as coisas que as pessoas falam. É um momento íntimo de vocês dois. Então, com a boca, vocês podem explorar o corpo inteiro. Sei que a gente fica com aquelas neuras de, eu vou estar botando a boca, não falo. E aí existe todas aquelas neuras, né, que nós homens trans temos com o falo. Quando a gente veio, né, de uma orientação sexual onde a gente achava que era lésbica, então existe ali umas certas barreiras. Só que assim, fazer oral numa mulher trans é completamente diferente de fazer oral em um homem. Se ela se hormoniza, né, se ela já faz o processo de hormonização, o corpo dela já vai ser muito diferente. O cheiro, o toque, as sensações que ela vai ter vão ser diferentes, a forma como ela performa é diferente, é uma performatividade feminina, então é muito atraente, ouvir os gemidos é diferente, é sexy, então os sons também são muito importantes da gente explorar, né, a gente falar coisas excitantes, gemer também é importante, porque cria toda uma aura, a gente cria toda uma atmosfera, onde a gente não foca só no que a gente tem entre as pernas, né? A gente vai muito além disso. Vocês também podem explorar a região do... que é uma região extremamente prazerosa, né, para as mulheres trans, já que a anatomia do corpo delas fazem com que o ponto G, né, que é a parte onde a pessoa sente mais prazer, fique ali naquela região. E aí vocês podem brincar ali também, né, com os dedos, com vibras. Se tu tiver packer, pode usar o packer também, se for confortável para ela usar. E aí vocês percebem que até esse momento não existe a penetração, né? Vocês não precisam ficar neurados em performar a mesma coisa que homens e mulheres cis fazem na cama. Se desliguem dessa ideia, né? Se desliguem de todas essas performances que são imaginadas, que são feitas para pessoas cis. Nesse momento, que vocês têm que focar no prazer de vocês, se desligando da penetração, né? Já que o foco do vídeo é esse. Gente, essa luz, ela é tudo. Quando desliga o ambiente, fica laranja o espaço, e aí tu coloca uma música, uma playlist de música mais sexys. Existem várias playlists no Spotify, no Deezer, com músicas que dão todo um ambiente, né? Que cria todo um clima. Então façam isso também, né? Coloquem uma luz bacana, coloquem uma música legal, coloquem roupas que vocês se sintam confortáveis, né? Uma cueca nova, uma lingerie bonita. Trabalhem, né? Todos os sentidos de vocês, a visão, a audição, o olfato, né? Então coloquem um perfume ali que tem um cheiro mais atraente. E vocês podem levar também bebidas
bebidas para cama, como o vinho, né, que já desperta ali vários sentidos quando a gente dá alguns goles. Então, isso também é legal de trazer para cama. A gente tem que entender que, como a gente é uma pessoa trans, a gente já nasce com uma liberdade que pessoas cis nunca vão conseguir compreender. Olha a liberdade que é tu nascer como alguém que enxerga o gênero para além do corpo biológico. Isso é uma coisa assim incrível, gente, e que poucas pessoas trans conseguem abraçar. Vocês podem também fazer fricção, que foi algo que eu falei num outro vídeo. Tu fica ali em cima da mulher trans, né, entre as pernas dela e faz fricção, que é uma posição, né, onde se tu for uma pessoa que gosta de ser mais ativa, é uma posição assim que é muito prazerosa. Sem neura, gente, sem neura com genital. Vocês têm que lembrar que vocês são um homem e uma mulher. É isso, ponto. O que vocês fazem ali ou deixam de fazer, não importa. O que importa é o prazer que vocês vão estar sentindo. Testem outras posições também, né? A garota pode ficar em cima, sentada como se ela estivesse cavalgando. Experimentem fazer o oral, vão aos poucos, né? Começa primeiro explorando aqui o pescoço, o peitoral, a barriga, até chegar na região lá de baixo. Coloca a boca devagar, passa a língua devagar. Se tu for um homem trans hormonizado, a garota precisa ter um cuidado ali, né? Na hora de fazer o oral, que é uma região muito sensível. A mesma coisa com a garota, se ela não tiver disforia com a genital dela e ela permitir que tu faça, faz a mesma coisa, né? Explora o corpo dela até chegar lá embaixo. Passa a boca aqui na região das coxas, entre as coxas, é muito prazeroso, é algo que ela vai gostar bastante, antes de tu, de fato, colocar a boca na genital dela. E aí quando chegar lá, ela tem que te guiar também, porque é um órgão diferente do teu, né? É mais fácil de lidar, de dar prazer pra garota, só que, enfim, cada pessoa tem o seu jeitinho ali, e perguntando pra ela, tá bom, não tá, como é que tu quer? Tu quer mais rápido, tu quer mais lento? Então são formas aí de vocês trabalharem o prazer, né? Explorarem o prazer de vocês, sem, de fato, se penetrarem. E caso vocês queiram, né, fazer posições onde tenha penetração, mas que vocês se sintam mais confortável, é só assistir o segundo episódio do canal. Bom, espero que vocês tenham gostado, né, de todas as dicas. Não esqueçam de comentar aqui embaixo, de curtir o vídeo, de compartilhar, de clicar, né, no sininho para receber notificações dos próximos vídeos. E se quiserem sugerir temas, é só mandar um e-mail para .t.ftm@gmail.com, que eu vou amar ler as sugestões de vocês, as histórias, enfim, o que vocês quiserem enviar. É isso, até a próxima.